Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção aqui. Eu peguei a número 1, peguei a letra A. O que fala na letra A? Match, isso quer dizer que aqui tem um carbono. O ox quer dizer que aqui nós temos a função éter. Éter a gente identifica por oxigênio entre carbonos, tá? Prop representa 3 carbonos. O an quer dizer que só tem ligações simples. E o O quer dizer que essa parte só tem carbono e hidrogênio. Então, se ele é um éter, porque ele tem o ox, ele é um éter, eu já vou colocar o oxigênio aqui, ó. Então, eu vou colocar uma ligação para frente e uma ligação para trás. O que vai ligar atrás? O match. O match é um carbono. Então, eu vou colocar o C. E o que vai ligar para frente? O prop. O prop são 3 carbonos. Então, eu vou colocar 3 carbonos. Todos com ligações simples, certo? O que a gente tem que lembrar? O carbono, para ele ficar estável, ele tem que fazer 4 ligações. Este carbono só tem uma ligação, falta 3, então coloca 3 Hs. Aqui tem 1, 2 ligações, faltam 2 ligações, então H2. Aqui o mesmo procedimento no último, uma ligação para 4, faltam 3, certo? Então, este aqui é o metox-propano. Metox é éter, oxigênio entre carbonos. O exercício pede para a gente circular o grupo funcional. O que é grupo funcional? É o grupo de átomos que caracteriza aquela função orgânica. Então, este aqui é o grupo funcional, ó. Então, quando eu tenho oxigênio entre carbonos, eu tenho a função éter. Quase ninguém fez essa marcação aqui para mim, tá? Então, você vai corrigir e fazer essa marcação no seu exercício. Peguei também a letra I. Na letra I, se você observar, nós temos palito, certo? O que a gente tem que lembrar? Cada junção aqui, ó, é um carbono, tá? Então, isso aqui é um carbono, ó. Carbono fazendo ligação dupla com oxigênio é chamado de carbonila, tá? Então, quando eu tenho ele e um oxigênio ligado a esse mesmo carbono, ó. Quando eu tenho um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio e uma simples com oxigênio, a função orgânica é chamada de éster. Então, este aqui é o grupo funcional da função éster. Como que nós vamos dar nome para ele? O que eu vou fazer? Eu vou considerar a primeira parte até chegar aqui no grupo funcional, ó. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 carbonos. Essa é a nossa cadeia principal. Se essa é a nossa cadeia principal, quer dizer que sobrou esse carbono aqui, ó. Ele é ramificação. Um carbono é match. Toda ramificação termina em il. Eu vou numerar, ó, do grupo funcional. Carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Então, lá no carbono 2 tem o metil. Teve gente que esqueceu de colocar esse metil no exercício para mim, tá? Então, eu vou ter 2, porque é o carbono que tem a ramificação. Metil, porque é o nome da ramificação de um carbono. 4 carbonos é but. Entre esses carbonos só há ligações simples, então eu vou colocar o an e vou terminar com a letra O. A este nome você vai acrescentar ato. Teve gente que esqueceu de colocar o ato. Então, butanoato. Este ato é característico do éster. Tem que colocar, não pode esquecer. Coloca a junção de... E o nome dessa outra parte. Essa outra parte tem 2 carbonos. 2 carbonos, et. Entre eles, só ligações simples, an, e termina com a letra O, ok? Exercício 1, letra L. Na letra L, se você observar, ele colocou but. But quer dizer que tem 4 carbonos. O il, o que significa esse il? É uma ramificação. Ele colocou o X. X significa que tem 6 carbonos. Il, ramificação. O que significa esse amina? Amina é a função orgânica amina. Como que você reconhece a amina? Você vai colocar o N, fazendo 3 ligações, ó. O N, ele tem que fazer 3 ligações, certo? Então, eu vou colocar o N fazendo essas 3 ligações. Primeiro nome que eu vou ligar nessa ramificação aqui, ó, é o but. But são 4 carbonos, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, todos com ligações simples. Segundo nome que eu vou colocar o X. O X são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carol, o que eu vou colocar aqui? Não tem outro nome? Aqui você vai colocar H, que é o hidrogênio, certo?
Então, colocou todos os nomes, completa com H. Carol, se eu quiser colocar esse H aqui dentro sem colocar ligação, pode? Pode. Agora, o que a gente vai fazer? Completar as ligações, tá? Carbono com uma ligação para ficar estável, falta 3. Carbono com 2 para ficar estável, falta 2. Carbono com 2 para ficar estável, falta 2. Carbono com 2 ligações para ficar estável, falta 2. Lembrando que ele sempre completa 4 ligações. Carbono com 1, 2 ligações, faltam 2. 1, 2 faltam 2. 1, 2 faltam 2. 1, 2 faltam 2. 1, 2 faltam 2. 1 falta 3. Circular o grupo funcional. Como que eu circulo o grupo funcional? É o N ligado a carbono. Isso é uma amina, tá? Então, circulei o grupo funcional. Este grupo funcional caracteriza uma amina, ok? Lá no exercício 2, ele pede pra gente classificar essa amina. Então, eu já vou classificar aqui, ó. Como que eu classifico? Eu vou olhar quantas partes de carbono estão ligadas ao nitrogênio. O nitrogênio está aqui. Antes dele eu tenho uma parte de carbono, depois dele eu tenho outra parte de carbono. Então, neste N eu tenho 2 partes de carbono. Se são 2 partes de carbono, quer dizer que essa amina ela é secundária, ok? Então, isso que é classificar a amina, tá? Letra N. Na letra N, se você observar, nós temos um carbono fazendo ligação dupla com oxigênio. E neste mesmo carbono tem o N de nitrogênio. Isto aqui é característico de amida, tá? Então, este é o grupo funcional da amida. Como que a gente vai dar nome para ele? Vou até lá no grupo funcional. Vou ver quantos carbonos tem, ó. Cadeia principal, maior sequência. Sobrou ramificação, sobrou ramificação. Numera pelo carbono do grupo funcional. Então, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 3, tem uma ramificação em cima e uma ramificação embaixo. Elas são iguais. Então, nós vamos colocar 3,3. Um carbono é metil e lá em cima também é metil. Como nós temos 2, nós vamos colocar di e o nome da ramificação, que é metil. Aí, nós vamos para a cadeia principal. A nossa cadeia principal tem 4 carbonos. But. Tipo de ligação entre os carbonos, ligação simples. É uma amida? Vou colocar amida no final, ó. Amida. Terminei o exercício, ok? Então, essa é a nossa correção. Até mais.